O meu abraço a todos os irmãos da Belde. A minha irmã Ana Maria fez a escala e alguns me perguntam se eu faço o evangelho para mostrar conhecimento. Muito pelo contrário. Ela nos desafia, nos dá responsabilidade, sobretudo quando dá um tema livre como o deste momento. E este tema livre é importante porque ele nos desafia. E num tempo como hoje, em que a gente está procurando fazer o melhor, ultrapassando todas essas dificuldades, eu digo para vocês que eu fui buscar num texto do livro Segue-me, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e de Emmanuel, chamado O Clarão da Verdade. E no Clarão da Verdade temos uma pergunta muito séria, que é a seguinte: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se agigantam à frente? Esse texto começa assim, numa palavra de Jesus, no livro de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade, ela é gradativa, e vagarosamente a gente vai entendendo. A verdade de Deus é uma só, mas a dos homens ainda está em evolução. Muitos acham que a gente deve angariar muito dinheiro para impor o Espiritismo. Outros acham que nós devemos ter muitos candidatos políticos, e impor politicamente o Espiritismo. Outros acham que nós devemos fazer guerra verbal, como muita gente e muitas religiões fazem, tentando demonstrar coercitivamente que o Espiritismo é maior e mais forte e que é a verdadeira verdade. Muita gente ainda precisa de vela acesa, muita gente ainda precisa de imagem, muita gente ainda precisa ver alguém com uma roupa diferente para acreditar, como São Tomé, que precisou ver para crer. Eu não vou criticar quem assim o pensa, porque cada um tem a sua religião e pensa da sua maneira. O que eu vos digo é que essas formas estão sendo vencidas vagarosamente. E não é o poder político, não é a vela, mas é a crença, é a evolução, é o acreditar que gradativamente nós temos que fazer. E é disso que falo neste momento. O Espiritismo é importante? Claro que é. Ele é a principal religião do mundo? Neste momento não, mas é a doutrina que nós acreditamos. E por acreditar nela, nós sabemos que com o tempo, e acreditamos que com o tempo, ela vai ser não imposta, mas ela vai ganhar terreno a cada dia e a cada momento. Quem espera que isto vai acontecer amanhã, não vai acontecer amanhã. Muita gente acha que o mundo de expiações e provas terminou ontem e que hoje nós já somos de um mundo de regeneração. Há textos mostrando que vai ainda mais de 100 anos para que isso aconteça. Então, é gradativo, é momento a momento. Cada encarnação é um degrau que nós temos que seguir. E o que devemos fazer? Se cada encarnação é um degrau que nós devemos seguir, nós devemos entender que a parte que nos cabe é, como o grãozinho de areia, fazer o melhor. Neste texto do Clarão da Verdade, que nos leva a uma série de reflexões, a principal delas nos instrui sobre a importância de cada encarnação, que é dádiva e oportunidade para a sequência de nossa aprendizagem rumo à evolução. Quando Cristo, através dos seus ensinamentos, cuja linha mestra foi e é as leis morais, não só nos transmitiu essas leis, mas nos incitou a praticá-las e até a divulgá-las, pregando quando a oportunidade surgir. Um espírita não precisa buscar riqueza, batalhar poder político, nem tampouco o espiritismo tem necessidade destes para ajudar a divulgar a obra espírita. Lembremos que Jesus
não precisou de riqueza ou de poder para a sua obra. São os princípios da doutrina que são importantes e independem de poder político ou de riqueza para serem divulgados. Há passagens no Livro dos Espíritos que nos mostram que não é preciso aguardarmos ter condições financeiras ou poder para fazer o bem. Que devemos pautar a nossa vida pela reforma íntima, porém, nunca devemos de deixar de aproveitar a oportunidade de divulgar a boa nova. Afinal, Jesus disse aos apóstolos, e nós podemos, se quisermos, sermos um dos apóstolos modernos, ele disse, ide e pregai. Mas também deixou claro que cada apóstolo o fizesse com tranquilidade. E aqueles que não aceitassem e que não quisessem ouvir, que eles sacudissem a poeira das suas sandálias e seguissem o caminho, pregando rumo a quem os quisessem ouvir e praticar os ideais do cristianismo. Então, é desta forma que nós podemos fazer a nossa parte. Não briguem. Se aparecer a oportunidade, falem sobre a doutrina. Não como uma coisa coercitiva, mas como uma ideia a ser conversada, debatida, e as pessoas vão começar a refletir sobre isso e nós poderemos fazer um mundo melhor, com certeza. As mudanças não ocorrerão se não abolirmos as diferenças que na verdade não existem, ela está somente entre os humanos encarnados, as diferenças de cor, de casta, de seitas, de sexo, mas buscando o amor. E isso não ocorrerá pelo espírito da força, mas pela força do espírito, pela evolução dos nossos conhecimentos, a expressar-se em serviço de fraternidade, entendimento e educação. Eu digo para vocês que nós temos condição de ajudar a impulsionar o espiritismo. Nós não precisamos esperar as condições, elas já existem dentro de cada um de nós quando nós acreditamos. Aquele que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, como disse Jesus, pode mover montanhas. E nós precisamos mover as montanhas dos erros, dos defeitos que temos e que os outros têm, sendo exemplo, fazendo o melhor, pregando. Quando a gente não comete erros, as pessoas estão nos vendo. Quando a gente faz o melhor, a gente está sendo visto, sendo exemplo. Pode ser através da palavra? Pode. A palavra tem uma força imensa. Acreditem nisso. Nós, através da palavra, e vocês sabem, porque tem gente que, se deixar falar, convence até do inconvencível, mas quando a gente tem a verdade do nosso lado, quando a gente acredita, a gente pode divulgar, a gente pode fazer um trabalho, a gente pode estar no centro, oferecendo o óbolo da viúva, oferecendo a cesta básica, mas também o carinho, o sorriso, ouvindo a quem precisa, falando a quem necessita ouvir, aconselhando quando alguém quer ouvir. Quando não quiser, sacudamos a nossa sandália e sigamos o nosso caminho. Mas acreditemos, nós podemos fazer um mundo melhor. Se nós estamos no mundo de evolução, de expiação e provas, e temos a responsabilidade do conhecimento que já temos e que buscamos a cada dia, lendo e estudando, e pregando, e falando, e executando e praticando, tenhamos a certeza de que o mundo não é um mundo perdido, como muitos pensam, mas é um mundo que evolui. Só que não evolui com a pressa que muitos têm, evolui a seu tempo, gradativamente. Acreditem nisso. Eu encerro essas minhas palavras numa afirmativa do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que sabiamente nos disse, quando perguntado se o mundo estava perdido,
quando ele afirmava que muitas coisas a gente não acredita que acontece, como muita violência, muitos erros, ele afirmou que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem os meus olhos. Fique com Deus, Deus esteja junto de todos nós, mas procuremos ir e pregar quando a oportunidade surgir. Graças a Deus.